Muito bem, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre uma experiência que eu tenho certeza que todo mundo já viveu aqui. Você já deve ter se pego em uma discussão aonde você falou uma coisa e 5 minutos depois você deve ter pensado assim: "Poxa, por que que eu fui falar aquilo?" Ou já deve ter sentido uma emoção, um ciúmes, né, uma vontade de sair correndo de algum lugar, ou já deve ter sentido algo dentro que parecia que você ia morrer, seu coração ia disparar, sair pela boca. Bom, e aí você pensa depois, né? Ou talvez já deve ter até paralisado em uma apresentação, e depois você sai pensando, poxa, não era eu naquele momento. Por que que eu fui falar aquilo? Por que que eu agi desse modo? Bom, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre um princípio básico da teoria dos complexos dentro da psicologia junguiana. Esse vídeo aqui faz parte daquela série que eu tenho feito sobre fundamentos da psicologia junguiana. Mas antes de continuar, deixa eu chamar a minha vinheta aqui e aí a gente continua, porque eu quero me apresentar antes. Vamos lá. Bom, seja muito bem-vindo para você que está chegando pela primeira vez. Se você não me conhece ainda, eu me chamo Daniel Gomes, eu sou psicoterapeuta, sou analista junguiano há mais de 10 anos aqui dentro do consultório e aqui eu busco trazer a psicologia junguiana de uma forma simplificada. Eu busco trazer uma oportunidade de você conhecer a psicologia junguiana, se você ainda não conhece, se você é um psicólogo que atua dentro do consultório, se você é um psicanalista que está se identificando agora com a psicologia junguiana, ou se você é um estudante, ou se você é apenas alguém que gosta de toda essa teoria escrita por Carl Gustav Jung. Aqui eu ajudo você a fazer uma análise dos sonhos feita com segurança. De uma forma que o seu trabalho tenha um impacto na vida das pessoas dentro do consultório. Então, se esse é um tipo de assunto que você se identifica, já clica aqui, dá uma curtida, porque isso ajuda o canal a crescer, mas também se inscreva, porque eu tenho visto que tem muita gente assistindo aqui esses vídeos e não são inscritos no canal. Então se inscreva, porque você vai ser apenas notificado. E caso você queira receber os resumos que eu faço depois de um vídeo ou de uma live e outras comunicações que eu vou colocando aqui, basta você acessar aqui na descrição desse vídeo e tem um link para você entrar no grupo de WhatsApp e um link para você colocar o seu e-mail. Assim eu posso mandar essas comunicações para você. Mas, ó, lembre-se, né? Se você colocar o seu e-mail, você vai receber um e-mail confirmando a sua inscrição e aí você vai lá e marca esse e-mail para não cair na caixa postal. Coloca como salva como seu contato, coloca uma estrelinha, dependendo de qual for o seu e-mail, certo? Então é isso, meus queridos, vamos lá, porque a gente tem um assunto bem interessante. Aliás, hoje é eu vou usar um recurso que, para quem já me acompanha aqui há um tempo, adora. Eu gosto de fazer alguns desenhinhos aqui, eu gosto de rabiscar aqui, porque quando a gente desenha, fica mais fácil de a gente entender, certo? Tô com minha colinha pronta, tá tudo pronto aqui. Se arrume aí na cadeira para a gente começar esse assunto tão importante e principalmente para a gente começar a entender o que que é um complexo. Quase como entender, a gente poderia entender que é uma personalidade dentro de uma personalidade, né. Então, você com certeza já deve ter ouvido falar, sobre o complexo de inferioridade, né. Mas o que que é esse conceito? Do que se trata isso? Né, imagine o nosso sistema psíquico como um grande sistema solar, tá. Para fins teóricos, vamos colocar aqui, essa esfera aqui na minha frente, né, e imagine que nesse sistema solar existe um centro aqui que não vou colocar nem como o Sol, mas eu vou colocar
como a Terra. Imagine que você está aqui no centro. Eh, Você é esse pontinho aqui no centro de tudo, tá? E em volta desse centro aqui, que a gente pode chamar de consciência, existe outros complexos aqui, tá? A gente poderia chamar que esse centro aqui é o Sol? A gente até poderia, mas eu tenho medo de usar esse conceito dessa forma e sair gente daqui achando que é o Sol, porque não se trata disso. Mas poderia ser também, né? Por quê? Porque o centro da consciência, ou no centro da consciência, a gente vai encontrar o ego, ou em outras palavras, em palavras que o Jung usa, a gente vai encontrar o eu, certo? Então, mas o princípio básico de tudo isso é que, assim como a Terra é um planeta e a gente está cercado também de outros planetas, todos somos iguais nesse sistema solar, certo? Se tratando de planeta, então temos outros planetas nesse sistema solar. A gente já deve ter, você já escutou com certeza falar de horóscopo, né, de astrologia e como o movimento dos planetas influencia a nossa personalidade, como a gente age, como a nossa vida está. Eu, para falar bem sinceramente, eu não conheço muito de astrologia ou de horóscopo. Não, às vezes, quando alguém chega no meu consultório falando, não, porque eu sou ascendente em tal coisa, eu sou assim, eu sou assado, eu fiz assim, poxa, que legal. Mas vamos falar da sua psicologia? Porque aqui eu falo de psicologia junguiana, não conheço muito bem desses outros assuntos. Posso dar os meus pitacos? Como eu estou dando aqui, fazendo uma pequena analogia. Bom, entendemos então que nesse sistema solar estamos no centro, somos o ego ali e nossa volta tem esses outros planetas, certo? Então veja só, nosso sistema psíquico ele se configura dessa forma. A gente pode entender nesse exato formato, certo? Então, quando existe um movimento, nós somos afetados. Esses movimentos de outros complexos, eles afetam todo um conjunto, o nosso conjunto de ideias, nossas memórias, nossas emoções. Tudo isso fica agrupado. Imagine que a gente tivesse um planeta lá, Marte, e em Marte tivesse algumas emoções a respeito dos nossos pais, a respeito da nossa infância, e pode ser que ali, próximo dele, tem algum asteroide passando que diz respeito a uma lembrança, um cachorro seu que morreu na sua infância ou coisa do tipo. Imagine a influência da passagem. Quem aqui, deixa eu trazer uma memória bem antiga, né? Quem se lembra lá por volta dos anos 80, 90, 80, não me lembro exatamente, mas estava tendo a passagem do cometa Halley. Nossa, aí foi uma comoção toda aquilo. Eu sou de São Bernardo, e aqui em São Bernardo tem, o Vera Cruz, que é um complexo, muito conhecido, onde eram gravados eh, muitos filmes de cinema foram gravados ali no complexo do Vera Cruz. É um galpão enorme, assim, e eh, foi montado ali, sei lá, um parque de diversões do cometa Halley. Então eram filmes mostrados, eram, instalações ali onde você podia entrar e ter uma experiência. Eu era muito pequeno, eu devia ter, sei lá, 5, 6 anos, mas aquilo movimentava todo mundo na rua. "Nossa, hoje vai dar para ver o cometa Halley", as pessoas saíam na rua para ver. Os nossos complexos, eles funcionam da mesma forma. Quando existe um movimento interno, tudo é mobilizado, mas principalmente o ego. E por que que o ego é mobilizado? Porque o ego também
é um complexo, como eu estava colocando aqui, até esqueci do desenho aqui, né. O complexo, ele também é um ego, vou colocar um pouco mais para o lado aqui, certo? Então, quando existe um movimento de outros planetas aqui, pode ser que as forças desses planetas comecem a ir tão fortemente ao redor dele, na gravidade desse planeta, que chega a atingir, vou até fazer de outra cor aqui, que chega a atingir eh, aqui o centro, que é o ego. Então, quando esse movimento dos complexos acontece, a gente fala que um complexo se constelou. E quando um complexo se constela, ele mexe com outros complexos. E aí, uma coisa importante que a gente precisa entender, né? Estou olhando para o lado aqui porque aí eu consigo ver o monitor de que forma está para vocês. Uma coisa que a gente precisa entender, que precisa ficar bem claro: o ego, esse centro da consciência, ele também é um complexo, né? Por isso que eu estava falando, fazendo a analogia com os planetas. Logo, se ele é um complexo, ele também pode ser atingido por outros complexos. E é exatamente isso que acontece, né? Se o nosso centro da consciência, o eu, é um complexo, ele pode sofrer interferências de outros complexos. E aí a gente fala que quando um complexo constelou, a gente perde a autonomia. Hoje mesmo eu fiz um vídeo e coloquei lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, me siga para você também ter outros conteúdos mais fáceis de digerir ali, mais fáceis de consumir, porque aqui no YouTube sempre são conteúdos mais longos, né? Então, eh, quando um complexo constela, o ego perde a mão do volante. Ele passa a ser apenas um passageiro, né. Então, por isso que eu estava com medo, né, de falar que nós somos o centro desse sistema solar, porque o ego, ele não é necessariamente o sol aqui. Ele não é o centro, ele não é o rei, ele é apenas mais um complexo, né? É aquele complexo organizador, aquele complexo eh, que faz a distinção das coisas, que racionaliza as coisas, é aquele complexo diretor, ou seja, é o centro do nosso universo, mas apenas da consciência. Porque o centro da totalidade, vamos pensar no Sol, o Sol para nós seria o self, ou, em outras palavras, o si mesmo, certo? Então, por isso que eu não queria colocar. Mas pensando num sistema mais reduzido, né, pensando que nós somos esse planeta Terra, eu tenho outras coisas ao meu redor, certo? Então, quando um complexo se constela, o ego perde o seu trono. Ele deixa de ser aquele que manda, aquele que faz, aquele que diz, e é influenciado por essas outras forças. Por isso que é tão interessante, por isso que é tão importante a gente conseguir ver os sonhos acontecendo dentro do consultório. Por quê? Porque a gente vê como que o ego está agindo diante desses complexos. De que forma que ele está sendo influenciado por esses complexos? De que forma que ele está, que atitude ele está tendo diante de todas essas influências que ele vai sofrendo. Então, veja só, quando uma pessoa chega no consultório para mim e fala assim: "Não, porque eu sou assim, eu faço assado e não sei o quê, e eu penso assim, mas eu tô tendo um problema com o meu chefe, porque o meu chefe é aquilo e é assim e é assado, ou porque o meu esposo age assim e desse jeito e eu não consigo lidar com essas coisas".
A princípio, a gente vai falar de uma sombra ali, mas o nosso grande objetivo é buscar entender o que está por trás daquela atitude. Quem é aquela pessoa sem aquela atitude? Ou seja, o que está escondido na face aonde não é iluminado pela luz solar? Quais são os planetas que estão aqui em volta dessa sombra e que não aparece ali para o ego? Mas eles estão ali. Não quer dizer que eles não apareçam, que eles não existam. Todo mundo aqui sabe que existe o planeta, apesar de não ter visto o planeta. Tem uma ideia teórica sobre os planetas, mas nunca viu de verdade o planeta. Viu através de imagens, viu através de representações, viu através de criações cinematográficas. Então, a gente tem uma concepção, e é exatamente isso, nosso sistema psíquico, nós temos uma concepção, né? Nós podemos achar que nós temos o controle, mas a gente não tem o controle. Por mais que a gente fale assim, você pode não acreditar muito bem em horóscopos, mas quem aqui nunca deu uma paradinha para escutar um horóscopo, né? Quem aqui nunca escutou ou parou para escutar um astrólogo falando? Por mais que você não goste, talvez a sua mulher, que as mulheres que se identificam mais, né, com esses assuntos, elas estão mais ligadas que nós, os homens, e que bom que elas podem fazer isso para nós, a gente deve isso para elas, né? Mas veja, você pode ser uma pessoa mais racional e às vezes não liga para isso. Mas se a sua mulher estiver ali lendo o horóscopo, prestando atenção, escutando um vídeo que está falando a respeito disso, com certeza você vai ficar ali de bituca. Vai estar ali escutando, mesmo que você não acredite, mas isso vai influenciar você de alguma forma, não é verdade? Então, veja, eu estou insistindo nessa questão da influência porque é exatamente o que acontece nas situações que eu estava falando no começo do vídeo. Poxa, às vezes a gente tem uma atitude que a gente não gostaria, às vezes a gente tem uma fala que a gente não gostaria de dizer, como eu estava falando lá no meu Instagram, né? Quando eu via um policial e que eu era parado por um policial numa blitz, eu ficava tremendo todo, né? Tem até uma outra situação sobre tomar injeção também, que para mim é um problema, apesar de ter várias tatuagens. Eh, mas eu estou falando dessas questões, desse conteúdo que eu estava falando do Instagram, por quê? Porque quando esse policial chegava na minha frente, ou qualquer policial, eu ficava tremendo, sem nenhum motivo. Então eu sabia. Hoje, né, na verdade eu sei, mas lá naquele tempo eu não sabia muito bem disso, eu sabia que existia uma reação, né, que eu não entendia por que eu tinha aquela reação, mas eu tinha. Então nesse momento a gente fala que um complexo constelou. Quando um complexo constela, né, o ego sofre uma alteração. Então esses complexos, quando eles têm uma forte carga energética, eles podem constelar a tal ponto que a energia deles atinge esse centro da consciência e nós temos as nossas atitudes alteradas. É claro que isso não justifica você falar assim, poxa, então está explicado, foi o meu complexo, eu fui tomado por aquele complexo. Aliás, essa aqui é até um dos princípios para a gente entender, de um ponto de vista psicológico, algumas falas que existem dentro de alguns pensamentos religiosos, onde diz que, poxa, fulano foi eh, abduzido, ou ele estava tomado por um outro corpo, ou coisa do tipo, seja como você queira colocar. E aqui eu não estou tirando a existência do mistério da religião. Eu estou apenas trazendo um ponto de vista psicológico que, assim, quando a gente fala que uma pessoa
eh, está sofrendo eh, invasão de outros espíritos ou está sofrendo um ataque espiritual, para os antigos essa era o entendimento, esse era o entendimento. Mas dentro de um ponto de vista psicológico, a gente pode trazer esse entendimento de que um complexo constelou, tá? Então, eu não descarto a questão do mistério ou das coisas metafísicas, assim como Jung também falava. Mas, dentro do consultório, poxa, vamos olhar para o mundo psicológico, como que isso age dentro de você, quais são as influências que isso tem dentro de você. Assim também, por exemplo, trazendo até algumas outras questões, quem aqui já ouviu falar que, poxa, fulano fala do seu complexo materno ou paterno e agiu dessa forma porque a mãe dele agia assim, ou agiu de tal forma porque o pai dele agia assim, e a gente acaba responsabilizando os nossos pais em função das atitudes que eu tenho, porque eles tiveram atitude assim comigo, logo eu tenho uma atitude assim também. O que eu queria falar é que não justifica eu falar: "Poxa, então o meu complexo é que me tomou e foi culpa dele". Ainda assim, isso é responsabilidade sua. Ainda assim, você estava ali, mesmo que você tenha perdido a sua autonomia. Isso não tira a sua responsabilidade e essa é uma das grandes buscas dentro do consultório. É a gente buscar reconhecer a existência desses complexos, é buscar reconhecer de que forma que eles vão agindo na nossa vida, aonde é que eles constelam, de que forma que eles constelam, de que forma que eles exercem essa influência sobre nós, para quê? Para a gente entender qual o sentido, o que, que está por trás dele, né? Uma vez que a gente possa começar a entender o que, que está por trás dele, a gente precisa exercer uma humildade necessária diante deles, para reconhecer que, poxa, não sou a totalidade, existem outras coisas além desse ego que está aqui falando com vocês, além desse eu que se reconhece como o centro da consciência. Logo, essa humildade necessária faz com que eu possa reconhecer, poxa, de fato eu não tinha consciência disso, mas a partir desse momento talvez eu tenha. E eu posso reconhecer que sim, eu posso ser tomado por esses aspectos que até então eu desconhecia. É legal também a gente entender por que que eles exercem essa autonomia sobre o ego. Porque existe essa falta de consciência. Então, quanto mais inconscientes forem esses complexos, mais força autônoma eles vão ter sobre o centro da consciência, que é o ego, certo? Então, mesmo que não basta apenas eu ter consciência deles, porque uma vez que eu tenha consciência deles, eu não vou deixar de ser agido ou tomado, né? Não vou deixar de ser influenciado por eles. Mas, conforme eu vou trabalhando, conforme eu vou reconhecendo tudo que vem junto com esse complexo, ele vai perdendo a sua força, ele vai perdendo a sua autonomia. Então, aqui explica-se o porquê às vezes a gente fica tão numa repetição dentro do consultório, a gente vai falando uma coisa e repete, parece que a gente nunca saiu do mesmo lugar, mas a gente precisa entender que está sendo desensibilizado aquele assunto. É como se aos poucos a gente fosse tirando um pouco dessa energia, daquele complexo cheio de energia e capaz de tirar a nossa autonomia. Não, a gente vai como se sugando um pouco essa energia, porque quanto mais consciência a respeito de todos os assuntos que estão em volta daquele complexo, seja um complexo materno,
seja um complexo paterno e seja todas as suas derivações, quanto mais consciência a gente toma, menos a gente corre o risco de se ver influenciado pela força desses complexos. Certo? Então, é importante que você entenda, né, todo o desenho que eu estava trazendo para vocês, né? Então, entenda que aqui nesse centro aqui está o seu ego, tá? E que em volta do seu ego existe todos esses complexos que podem tomar você de assalto assim que eles se constelam. E uma vez que eles se constelam, aí talvez demore até mais de um dia, porque às vezes tem pessoas que vivem com um complexo constelado, né? E aquilo quase que passa a fazer parte do ego, né? Então, às vezes vai demorar mais tempo, às vezes vai demorar menos tempo. Também depende da disponibilidade que a pessoa tem para lidar com esses assuntos. Às vezes são assuntos que levam anos para a gente conseguir entender, para a gente conseguir desensibilizar, para a gente conseguir principalmente estruturar o centro da consciência, que é esse carinha aqui, né? Uma vez que ele esteja bem estruturado, é certo que talvez ele corra menos risco de se ver influenciado por esses outros complexos. Certo, meus queridos? Espero que tenha ficado claro para você esse princípio do complexo, né, esse complexo do eu aqui. Depois deixe o seu comentário, me conte se você já teve alguma situação onde você perdeu totalmente o seu controle, ou se você já viu alguém perdendo o controle próximo de você. Me conta como foi essa experiência ou como que você age dentro do consultório, porque eu poderia dar muitos exemplos aqui de complexos constelando no consultório, porque isso eu vejo de monte. É com isso que eu trabalho o tempo todo, mas queria ter muito comentário de vocês. Na próxima semana, eu vou trazer um vídeo aqui para falar mais sobre o self, para a gente ir aprimorando mais a nossa playlist aqui sobre os fundamentos. Vou deixar aqui um acesso fácil para você ir lá assistir os outros vídeos. Tem aqui várias lives. Aliás, algo que eu não comentei, toda quinta-feira a gente tem uma live às 8 horas da noite, então venha participar. Assine a newsletter aqui para você ser avisado dessas lives, para você receber com antecedência os links desses conteúdos. E assine o canal, dê uma curtida no vídeo para você ir recebendo as notificações dos outros conteúdos. Clique aqui na playlist para você assistir outros conteúdos, outros vídeos aqui do canal. Assine o canal se você não assinou ainda, deixe a sua curtida e a gente se vê, quem sabe, num próximo vídeo ou numa próxima live. Eu espero vocês. Um grande abraço, gente. Tchau, tchau.